Olá, muito bom dia. Hoje a nossa aula de matemática é aqui na página 64, com essa análise de tabela. Então, nós começamos. Assim também se aprende, de Curitiba para o norte do Brasil. Então, aqui está, ó, a capital Curitiba, no estado do Paraná, para a região norte. Leila e Pedro estão planejando uma viagem. Eles moram em Curitiba, no Paraná, e querem conhecer um estado da região norte do Brasil. Veja algumas opções de pacotes turísticos que uma agência de viagens ofereceu a eles. Então, nós temos os dados nessa tabela aqui, ó, dos pacotes turísticos de Curitiba para a região norte. O que acontece? Aqui estão os destinos e aqui o valor do pacote. O que nós chamamos de tabela? Então, uma tabela são os dados matemáticos que nós temos, que no caso aqui são preços, né? E os destinos da viagem. Então, quando a gente fala da tabela, são dados matemáticos organizados. Nós podemos montar uma tabela também com nossos dados das despesas pessoais, nós podemos montar a tabela com os nossos dados das despesas do ano, do semestre ou da semana. Então, são dados matemáticos que estarão organizados. Então, o destino de Curitiba até Rio Branco, 1.050. Até Macapá, R$ 1.148. Até Manaus, R$ 1.300. Até Belém, R$ 1.476. Até Porto Velho, Rondônia, R$ 1.039. Até Boa Vista, em Roraima, R$ 1.235. E até Palmas, no Tocantins, né, R$ 980. Bom, considerando os dados da tabela, responda. Qual é a opção mais barata de pacote de viagem? Você vai falar qual que é o mais barato e qual que é a opção mais cara. Então, você vai vir aqui, olhar o que é mais barato e olhar, prestar bastante atenção, olhar o que é mais caro, certo? Depois nós vamos aqui, ó. Qual é a diferença entre os valores dessas opções de pacotes? Você vai pegar, né, então, os valores que você conseguiu identificar de mais caro, vamos ver aqui o mais caro, e subtrair do valor mais barato. Qual a diferença? Você vai montar a continha de menos e ver quantos reais é mais barato isso, tá? E na questão C, o que vai pedir aqui para nós? Leila e Pedro têm juntos R$ 2.800 para essa viagem e se interessam em conhecer Belém ou Rio Branco. Com a quantia que possui, eles poderão comprar pacotes e viajar juntos para qual desses lugares? Explique sua resposta com uma expressão numérica. Vocês vão lembrar que eles têm R$ 2.800 e são duas pessoas para viajar. Então, vocês vão ter em mente isso. Eles querem ir para Belém ou Rio Branco. O que vocês vão ter que fazer? Qual desses dois valores vai dar para os dois irem e sobrar um dinheirinho, mesmo que seja pouco, mas que sobre? E explique sua resposta com uma expressão numérica. Que expressão numérica que você vai montar? Você vai montar, né, a soma dos dois valores que der. Essa que vai ser a expressão numérica. Como que é essa expressão numérica? É a soma, né, linear.
Vamos supor que dê certo Belém. Então, você vai pegar 1476, faz de conta que aqui é uma expressão numérica. 1476 mais 1476. Qual é o valor numérico dessa expressão? Vai dar maior ou menor que R$ 2.800? Mas, para saber também se a Leila e o Pedro vai dar certo de ir para Belém ou Rio Branco, você vai pegar, então, o valor de Belém, soma, pega o valor de Rio Branco, soma, vê qual dos dois que o dinheiro dá e sobra. Após isso, você vai explicar a sua resposta usando a expressão numérica, que é essa soma na linha reta, que eu falo soma linear. Então, é até aqui a aula de hoje em matemática, né? Aos poucos estarei voltando nas atividades para fazer as devidas correções também, tá? Porque é necessária a correção, é na correção que a gente aprende e já estarei elaborando.